CT Segurança nasceu com um propósito: unir o mercado de segurança e compartilhar conhecimento. Para isso, construiu um showroom permanente numa área nobre de São Paulo, reunindo os 34 principais fabricantes do segmento, com um moderno centro de treinamento, um amplo auditório e um espaço de coworking dedicado aos profissionais da segurança. Aí, o vírus mudou completamente a rotina do planeta. Mas nem uma pandemia mundial é capaz de nos afastar do nosso propósito. O CT Segurança também é digital e está junto com você, todos os dias, com a maior programação online do segmento. O dia começa no canal do CT Segurança no YouTube, com o Café com Segurança, ao vivo, segunda a sexta, das 8 às 8h45. Seu programa matinal para começarmos o dia motivados e bem informados. No decorrer do dia, uma programação intensa de webinars ao vivo, com os principais fabricantes do segmento, com os lançamentos do setor, treinamentos online gratuitos e muito conteúdo de qualidade. Tem também os programas 60 Segundos de Segurança, o Talk Show da Segurança com entrevistas incríveis, o Happy Hour da Segurança, um encontro virtual dos maiores especialistas do país com mensagens positivas e iniciativas solidárias, o tradicional Security Talks da Avantia, agora na sua versão online em parceria com o CT, e o novo programa Integrando Segurança, com dicas incríveis. Lá no Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts, você também encontra os episódios semanais do CTcast, o maior podcast do segmento de segurança. E todo esse esforço é para você, guerreiro. Te convido a se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar os conteúdos com seus amigos e colegas do segmento. Somos essenciais e unidos somos muito mais fortes. Somos o CT Segurança. Alô, som? Alô. Não, ele tá saindo lá no seu microfone. O meu? Mas o meu tá desligado. Ó, ninguém tá falando nada e tá entrando lá, tá vendo? O YouTube foi aí? Tá, mas foi saindo daqui, ó, não de lá. Tá aqui, ó. Aqui, ó.
Foi. Foi? Agora foi. Beleza. Ô, rapaz, agora acho que foi. Vamos lá. Vamos só esperar um delay aqui para confirmar se no YouTube está chegando para quem está do outro lado lá. Vamos ver. Vamos ver aqui no YouTube. Aí, ó, foi. Pronto. Ó, de novo. Boa noite. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal CT no YouTube. Estamos mais uma vez com o painel de rastreamento com ele, Juliano, o Fernando e o Lucas. Pessoal, desculpa o nosso probleminha de áudio, mas já está tudo ok. Manda bala, Juliano. Eu até coloquei lá no chatzinho lá do YouTube, lá, que até o Jornal Nacional tem problema de áudio, de som, de edição e tal, e a gente não pode ter, né? A gente também é chique assim, né? Mas vamos lá. Hoje a gente está com um tema muito importante aí para a maioria das empresas aí, que pode livrar a gente de várias enroscadas aí, se a gente redigir bem, né? Um contrato de serviço, né? Eu trouxe aqui o Fernando e o Lucas, aqui são especialistas no assunto, e a gente tem todo um roteiro aí para correr aí, para a gente entender como é que funciona um contrato e o que a gente tem que se fazer de coisas práticas, hein? Para a gente se precaver. Pessoal, participem, coloquem perguntas aí, aproveitem aí os especialistas aí, coloquem perguntas aí no chat aí, que a gente vai encher o saco deles hoje aí, ó. Tá bom, pessoal? Se apresente aí, Fernando. Bom, eu sou Fernando Gazaf, entrei no mundo do rastreamento lá em 2005, enfim, na empresa, no Grupo Tracker, fiquei no Grupo Tracker por 11 anos, saí de lá, entrei numa empresa de IoT chamada Azeta Lógica, não saí da Azeta Lógica, né? Virei um Country Manager dessa empresa no Brasil, ainda continuo nela. Comecei a tocar minha vida de advogado, né? Aqui no Brasil, prestando serviço para empresas com escritório próprio, né? E aí, através de uma parceria com o Lucas, que está aqui, nosso convidado, né? A gente expandiu essa prestação de serviço para outros tipos de empresa, especialmente empresas do setor de tecnologia, né? Hoje eu sou diretor da DGB Incorporated, é uma empresa que faz conexão, enfim, ela trabalha com uma parte de integração de sistemas no modo Software as a Service, né, SaaS. E assim, são 20 anos de experiência aí falando de contratos e vendo muita coisa acontecer, e muita gente entrar em rascada porque não fez a coisa certa quando deveria ter feito. Então, a gente está aqui para dar algumas dicas importantes para vocês que estão aí, enfim, que não sabem se o seu contrato está ok ou não. É isso aí. Lucas, fala um pouquinho de você aí. Boa noite a todos, obrigado pelo convite de todos. Eu sou advogado há 15 anos no mercado, eu sou formado em 2005, logo no ano de 2006 eu já abri o meu escritório, sempre com essa vontade, voltado para atender as empresas, né? Porque não é um slogan, mas é uma pura verdade. O empresário mal assessorado é um empresário que não vai ter sucesso. Então, a gente sempre costuma falar, e o Fernando já ouviu muito isso dentro do escritório, a gente costuma brincar que é muito melhor você prevenir um incêndio do que você depois apagá-lo, né? E o nosso papel é justamente esse, dentro de uma consultoria jurídica, dar o apoio necessário, principalmente nessa área contratual, para que todos saibam o território que estão pisando e, de certa forma, evitar litígios lá na frente, né? Dentro de um contrato, a gente tem que estabelecer todas as regras e condições que atendem o interesse mútuo de ambas as partes e que possibilita que você tenha uma relação com o seu cliente de uma maneira muito mais pacífica e segura, né? Então, estamos aqui, né, para poder dar o apoio para vocês e esclarecer todas as dúvidas que o pessoal tiver. Estamos às ordens aqui. Show. Falando de contrato, né? Vamos aproveitar aí que a gente perdeu um pouquinho de tempo aí consertando o áudio, né? Mas vamos compartilhar aqui, só compartilhar minha tela aqui, porque eu vou mostrar aqui para vocês a linha do tempo. Certo? Tá certo. Vocês estão vendo a minha tela, né? A linha do tempo de um contrato, né? A gente tem, olha que falha, nós temos, né? Pré-contrato, contrato, aditivos de contrato, renovações, fim do contrato e judicialização do contrato. Nós vamos falar sobre todos esses passos aí de um contrato, tá?
para que vocês entendam e não se metam em enroscadas no futuro, né? Porque o que está bem redigido no contrato, eu acho que não vai estar colocando ninguém em apuros, né? Então, vamos começar com o pré-contrato, né? O pré-contrato envolve muita coisa, né? Marketing, contato com o cliente, gravações, conversas, promessas, né? Fala aí, Gazato. Então, na verdade, assim, o pré-contrato, ele é uma fase grande, na verdade, né? Ele vai nascer, essa fase, quando o cidadão decide fazer uma empresa de rastreamento, né? Então, esse pré-contrato, essa vontade de prestar serviço, nasce daí, né? Então, ele começa a pensar como é que eu vou ganhar dinheiro com isso, que tipo de equipamento que eu vou comprar, que tipo de serviço que eu vou vender, e tudo isso, no final do dia, vai virar um contrato, mas existe uma necessidade de você criar subterfúgios para você vender, né? Depois que você materializou a sua empresa, depois que você foi lá com o seu parceiro, apertou a mão, assinou o contrato lá, né, de abertura da empresa, está pagando o seu aluguel do seu espaço, enfim, que também é um contrato, né, preparatório para você chegar e prestar um serviço. Depois que você fez tudo isso, você fala assim, bom, eu preciso vender. E aí a gente vai falar de marketing, né? Como é que a gente faz o marketing para eu poder vender para o meu cliente, para eu poder assinar um contrato? Aqui vai a primeira dica importante, tá? Quando você faz marketing, você está fazendo contrato. Especialmente se você estiver vendendo para um cliente final. O que é um cliente final? É aquele cara que é o dono do carro, tá? Ele está comprando para ele utilizar. Ele não é um dono de empresa, por exemplo, ele não é um cara que está colocando esse rastreador, enfim, esse equipamento numa operação dele, tá? Ele não está usando o seu equipamento para diminuir o risco da operação da qual ele tira dinheiro. E se ele está usando como pessoa física, como pessoa comum, enfim. Quando você vende para esse cara, o contrato você já começa a fazer no momento que você faz uma propaganda de marketing. Então, fazer marketing significa fazer contrato e é muito importante dizer que, segundo o Código de Defesa do Consumidor, toda a propaganda ela é superior ao contrato escrito. Então, assim, não adianta a gente nessa fase pré-contratual, ter ideias mirabolantes aí, achar que a gente descobriu o marketing dos sonhos, né? Aquele slogan, enfim, aquele slogan matador, fala assim, eu vou conquistar o mercado com isso aqui, que às vezes, muito embora você vá lá e contrate um advogado e faça um contrato bem feito, sua questão de marketing pode te matar lá na frente. E eu já vi isso acontecer e eu já participei de negociações milionárias por conta de slogan de empresa. Então, a gente precisa tomar muito cuidado como se faz isso. E, assim, ter uma assessoria no momento que faz isso é importante, porque, ok, a gente não está querendo gastar dinheiro com uma agência de marketing que tem um expertise com isso, mas, pelo menos, pega o que você tem de ideia e fala com um profissional da área de direito, porque ele vai ter uma sacada, qualquer profissional, não precisa ser necessariamente uma pessoa especializada, porque, assim, quando você falar o seu slogan, quando você fazer a sua propaganda para ele, automaticamente ele vai pensar juridicamente e vai te fazer alguns questionamentos que podem fazer toda a diferença, né? Se você tem isso com um advogado que é comum, que não tem expertise na área, quanto mais você conversar com uma pessoa que está acostumada e já viu as coisas acontecerem na área. Então, assim, isso é muito importante, essa fase pré-contratual, para não interferir no contrato escrito, né? Naquelas cláusulas que a gente vai lá e escreve, aquele juridiquês todo que o povo fica meio sem saber o que é, o que está escrito, né? Enfim, aí eu lanço uma pergunta aqui para quem está vendo essa live. Você conhece o seu contrato? Você sabe o que está escrito nele? Você sabe o que você faz e o que você faz está escrito lá no seu contrato? Ou você foi lá no Google e pegou um modelo e falou, vou usar esse modelo aqui, vamos embora. Porque isso pode te matar também, enfim. Por quê? Porque a sistemática que existe num contrato que está lá, por exemplo, peguei um contrato da Ituran, né? A Ituran é uma empresa gigante, a Ituran tem um processo gigante, e esse processo está
materializado nesse contrato. Então, aquilo lá está lá porque é o que ela faz. Será que você faz igual, Heitor? Ou você faz melhor? Ou você entrega com menos tempo ou com mais tempo? Enfim, existe uma série de coisas aí que a área, essa fase pré-contratual, ela é importantíssima. E especialmente, gente, com relação a marketing. Tomem cuidado com o marketing. O marketing ele é um negócio terrível para a gente defender a empresa. Nós, como advogados, acho que o Lucas pode falar alguma coisa a respeito disso, mas a gente, quando é advogado e pega uma empresa que faz um marketing agressivo, a gente tem muita dificuldade na defesa, mesmo tendo um contrato bom. É isso, Lucas? Justamente. Tudo que você coloca no marketing, ele é vinculativo. E muitas vezes tem um aspecto misto aí, porque se você não cumpre com o que está lá, não importa o que está no contrato. Isso já é um problema grande se você tiver algum problema na execução do serviço. E também, muitas vezes, quando você vai fechar um negócio, você faz um marketing tão extensivo, falando tanta coisa, criando uma série de slogans, apresentando uma série de soluções, que quando a pessoa vai olhar o seu contrato, o potencial cliente vai analisar o contrato quando você for mandar, ele não fala nada daquilo que foi tratado anteriormente. Normalmente é um contrato mais engessado, com uma série de excludentes de responsabilidade, que não batem, de certa forma, com o que foi tratado nessa fase pré-contratual. Então, é muito importante estar muito alinhado isso, tanto do ponto de vista legal, para você não estar prometendo nada além do que você poderia, de certa forma, fazer como propaganda, como também o que você pode entregar, porque senão, certamente, não adianta nem ter o contrato, se você tiver um problema já nessa fase pré-contratual. Isso pode se tornar uma armadilha, na realidade. Show. Já aprendi uma coisa. Primeira coisa que eu aprendi, que o marketing vale mais do que o contrato. Se eu digo que eu estou vendendo XY e no meu contrato só tem o X, não adianta, eu vou perder a causa porque no meu marketing já está explícito que eu estou vendendo XY, né? Exatamente. Você perde a causa. Grande dica. E pode perder até o cliente no momento da assinatura, né? Porque alguém que for realmente ler as minúcias do contrato e ver que aquilo não tem relação direta com o que foi apresentado na fase pré-contratual, talvez você não consiga nem fechar esse contrato. Tá vendo? Vamos lá, então. É mesmo, porque se o cara der uma examinada e fala assim, opa, você falou isso, mas aqui não tem isso, né? Então o cara não, Exato. talvez não... Sabe uma coisa, Juliano, que a gente tem, e quem vive nesse meio de empresas de rastreamento, a gente ouve muito dizer, né? Qual que é o índice de rastreamento da empresa? Gente, índice de rastreamento da empresa é uma coisa que não existe, né? Não existe. Assim, não façam isso, não se pautem por isso. Porque, assim, se a gente pegar um índice, uma média burra, né? Se eu pegar, eu tenho 500. Se eu tenho 500 e o Juliano não tem nada, nós dois, na média, temos 250 cada um. Você entendeu? E, assim, índice de rastreamento, assim, para uma empresa que tem uma massa gigantesca de veículos recuperados e rastreados, você consegue ter uma mensuração. Mas para a gente que tem uma frota com 1.000, 2.000 carros, que você tem uma quantidade de eventos diminuta durante o ano, você tem 10 eventos no ano, se você recuperou os 10 eventos, você tem 100%. Se você recuperou 9, está faltando 90%. Se você não recuperou 2, são 80% e assim vai. Você entendeu? Então, assim, a bem da verdade, a matemática do rastreamento, ela é simples. Ou você recuperou o carro, ou você não recuperou o carro no passado. Você não pode garantir no futuro. Então, qual que é a dica que eu dou para você que está aí querendo fazer um marketing com relação aos seus números? Seus números são muito bons? Ok, fale do passado. Fala assim, olha, eu tive 200 casos no passado e dos 200 casos eu recuperei 198. Legal. Você tem um índice, mas é um índice do passado. Não pode ser promessa. A ação de falar o índice no futuro. Essa é uma outra dica que eu dou com relação a marketing. Olha que dica importante também, hein? É uma dica interessante. Principalmente, esses dias eu vi um cara colocando uma propaganda num grupo aí, e ele colocou assim, 100% de recuperação. Todo mundo foi lá para cima e alertou ele, né? Você não faz isso, não faz isso, porque você vai se enroscar, né? Você pode se dar mal com uma propaganda dessa, né? Eu garanto 100% de recuperação. Ninguém garante nada, né? Não tem jeito, né? Mas vamos lá. Complicadíssimo isso, né? Complicadíssimo.
Vamos lá, então. Aí saímos do pré-contrato, né? E agora, então, a gente vai para o dito cujo, né? Para o dito cujo, né? Opa, peraí, acho que eu estou compartilhando a tela errada. Tô. Tá. Posso só fazer uma observação ainda em relação ao pré-contrato? Pode falar. Uma questão muito importante, que tem o marketing, mas a gente sabe muitas vezes que quando você entra em contato com o cliente e vai começar a executar aquela venda, né? O que você coloca, por exemplo, no WhatsApp ou em uma troca de e-mails, aquilo também é vinculativo, né? Eu já vi, como o Gazaf comentou, muito cliente ter problemas na justiça porque não é o problema no marketing, não é o problema ali naquela divulgação inicial e também não é no contrato. Mas quando você vai ver a conversa de WhatsApp que o empresário teve com o potencial cliente, ou que principalmente um vendedor daquela empresa teve, ali que você vai encontrar um ponto que pode, de certa forma, gerar problemas para a empresa, tá? Às vezes... Pode falar, Fernando. Não, é que essas coisas geram uma evidência da sua proposta comercial, entendeu? Isso. O cliente não vai na justiça à toa. E se ele tem uma evidência, o WhatsApp é uma evidência, né? Um e-mail é uma evidência. Se o cara gravou uma conversa, é uma evidência. Você pode ter problemas mesmo tendo um contrato bacana. Exato. Ah, show, hein? Então, o WhatsApp, qualquer conversa via chat e tal, ele é válido também. É válido. Eu acho que A pessoa pode gravar uma conversa de áudio sem autorização, por exemplo? Na verdade, gravar uma conversa de áudio sem autorização, você não poderia usá-la, né? Então, a gente vê em todas as gravações que você tem aí quando você liga para um call center, né? Você tem um aviso legal de que você está sendo gravado, porque você pode optar por não continuar com a ligação ou pode continuar sabendo que você está sendo gravado e sabendo que você tem o direito de pedir a gravação. Então, assim, o fato de você gravar numa conversa privada é uma coisa. O fato de você gravar um cliente numa conversa comercial é uma coisa totalmente diferente. Então, a gente tem dois mundos que a gente precisa separar bem. O que Mas tem que avisar. Comercial, né? O que é uma conversa comercial e o que é o pessoal, né? O que está no pessoal ali é uma outra situação. Mas, de qualquer maneira, Gazaf, eu tenho que avisar que eu tô, seja comercial ou não, eu tenho que avisar, né? Que eu tô gravando ele. É importantíssimo. Quem trabalha com call center, é importantíssimo ter as gravações feitas e com, pelo menos, uma manutenção dessas gravações aí por uns 6 meses. Por que é importante? Porque isso gera prova para você fazer duas coisas. Para você se defender na justiça e para você buscar uma composição que não gere a necessidade de você fazer ingressar numa demanda judicial. Por quê? Porque uma demanda judicial, assim, uma reclamação, não reclame aqui, uma demanda judicial vai denegrir a sua empresa. Então, assim, é obrigação da empresa, quando sabe que fez um erro, que cometeu um erro, corrigir o erro. Então, como é que você vai saber se você errou ou não? A gravação te dá um insumo, te dá um subsídio para ver se o processo de atendimento que você criou, ele foi feito de forma correta ou não. E se ele não foi feito de forma correta, o empresário ele tem que buscar a composição, tem que buscar a reparação, sem a necessidade de procurar o Poder Judiciário. E aí, para que se utiliza o advogado nesse negócio todo aí? A gente tem a capacidade de mensurar se está tendo um abuso por parte do consumidor ou não. Porque, assim, as empresas, elas cometem erros, mas os erros que se cometem na empresa, às vezes, você tem uma capacidade, você tem uma condição de fazer uma indenização que é adequada e tem aquela que exacerba aí os limites que a gente está vendo ser praticado na justiça. Por exemplo, dano moral. Não é o dano moral, hoje em dia, não é uma coisa que se dá à torta direita. Precisa ter um motivo bem lógico, bem razoável, enfim. Então, assim, até para decidir a judicialização ou não de uma relação, é importante procurar um profissional da área de direito para dar uma mensuração, assim, mas se a gente não tem a gravação, fica meio complicado, porque a gente vai ter que necessariamente confiar na informação do atendente. E óbvio, né? A informação do atendente sempre vai ser tendenciosa, ele sempre vai falar que
o atendimento foi perfeito. A gravação, então, assim, para quem tem e quem contrata call center, é importantíssimo fazer uma monitoria disso e não deixem de fazer isso na fase pré-contratual, tá? Porque, assim, muitos dos contratos que vocês forem firmar, o início desse contrato começa justamente no contrato com o call center. O pessoal está confuso, o Anderson até colocou aqui no chat com relação a isso, vou ler aqui rapidinho, e se vocês não quiserem estender esse assunto, quiser deixar para um outro momento, tudo bem. Uma conversa gravada sem autorização não poderia ser usada, mas um áudio do WhatsApp seria uma gravação consentida, afinal o próprio remetente se gravou. É assim que poderia ser interpretado? É justamente isso. Uma gravação do WhatsApp, um print da tela do WhatsApp com a conversa digitada, ela pode muito bem ser utilizada no Poder Judiciário. Os juízes aceitam isso com bastante tranquilidade. Não é o tipo de prova que eu posso requerer que seja retirada dos autos do processo, porque é diferente de uma gravação em que você, como o Fernando mencionou, você já informa desde o início que está sendo gravado, para que a pessoa possa ter a opção de desligar ou não, né? Mas a conversa por WhatsApp e a gravação de áudio enviada por WhatsApp é um meio de prova que pode ser utilizado tanto a teu favor como contra você, dependendo do que você prometer ali. Olha só. Qual que é a diferença, na verdade, aí, ó, só para a gente matar esse assunto e o pessoal entender direitinho? Uma conversa por WhatsApp, você fala e manda o arquivo de áudio. Você está mandando o arquivo de áudio. Numa conversa telefônica gravada, o que você está falando está sendo gravado. Você não mandou nada, entendeu? Você só fez a ligação. Enquanto que na conversa do WhatsApp por áudio, você tem que apertar o botão do WhatsApp para gravar e mandar. E você pode, inclusive, não mandar, se você não quiser. Entendeu? Você pode até apagar a mensagem, se você achar que aquela mensagem não deva permanecer naquela conversa. Enfim. Olha só, dica número 2, hein? Dica número 2, né? Sim. O WhatsApp vale mais do que o telefone. Sim. É verdade. Verdade. Vamos lá, então, pessoal. Vamos partir para a segunda fase aqui, ó. Eu acho que agora minha tela está correta, né? Contrato, né? Quais são os cuidados que eu devo ter na elaboração do contrato, detalhamento, legislação? Tem uma legislação específica para contrato? Eu devo colocar no contrato solução de eventuais disputas? E como é que eu posso validar esse contrato? Assinatura eletrônica, voz, blá, blá, blá. Testemunhas, é necessário? São perguntas aí que todo mundo faz. Vamos lá? Beleza. Bom, cuidados na elaboração do contrato. Assim, o maior cuidado que você pode ter na elaboração de um contrato é você ter um processo bem definido. O que é um processo bem definido? Você sabe em quanto tempo você demora para fazer uma instalação, você sabe quanto tempo você demora para agendar essa instalação, você sabe quanto que você cobra, os seus custos todos, eles estão bem definidos, enfim. Não é uma coisa que você vai precisar variar ao longo do tempo, enfim. Você fechou um contrato agora, daqui a pouco você tem que pedir para o cliente para poder aumentar, porque você não se atentou aos valores que foram cobrados, foi muito barato, enfim. Você se enganou aí, enfim. E o mais importante, na verdade, existe uma segmentação que todo mundo precisa ter. O que é essa segmentação, né? É você saber que se você está fazendo um contrato com o consumidor final ou você está fazendo um contrato com uma empresa que não é um consumidor final. Por que disso? Porque o consumidor final, ele vai ter uma legislação que todo mundo conhece, que é o Código de Defesa do Consumidor, tá? E acho que a terceira dica aí, que vem a calhar, é o seguinte: por exemplo, se você tem um contrato de frota e esse seu cliente está usando o seu equipamento na frota para minimizar o risco dele, para minimizar o risco da operação dele, esse cara, ele, em tese, tá, você pode julgá-lo como uma pessoa que não está no direito do consumidor propriamente dito. Tá? Então, assim, essa análise, para quem você está prestando serviço, é importante porque, assim, se você está prestando serviço para um consumidor final, né, para o cliente final, para o usuário final, significa dizer que quando você for lá demandar, existe uma série de coisas, existe uma série de obrigações e uma série de
condutas que na justiça você vai ter que provar. Quando você está numa relação de empresa que está vigente pelo Código Civil apenas, não entra o Código de Defesa do Consumidor, aí vale o que está no contrato. Então, assim, é muito mais simples você resolver uma questão de empresa fora do Código de Defesa do Consumidor com um contrato bem feito, um contrato bem amarrado, um contrato bem elaborado, né? E aí tem que ter tudo no contrato, né? Tem que ter lá quanto que você cobra, qual que é o prazo de vigência do contrato, enfim. Tem uma série de coisas aí que você tem que colocar. Quando você vai fazer o contrato para uma pessoa física, o usuário final lá, aquele tio que está colocando o equipamento no carro porque ele tem um xodó que ele tem naquele carro, ele não quer, se for roubado, ele quer aquele carro de volta, quer aquele carro recuperado, significa dizer que você tem que ter uns cuidados a mais, né? E prestar mais atenção na sua proposta comercial, como é que você fez ela, né? Aquilo tudo que a gente já falou antes, você tem que pegar tudo aquilo lá, todos os seus processos internos e fazer com que os seus processos internos traduzam todo o seu contrato, né? E para isso é óbvio, você tem que ter, se você tiver um processo interno bem definido e você tiver um advogado bom, o advogado bom ele consegue transformar isso em cláusulas que te garantam aí, que garantam a sua operação, que dão um nível de segurança jurídica maior. Vou fazer uma pergunta para o Juliano, porque para eles não adianta. Juliano, o que é melhor? Ter um advogado bom ou um advogado marvado? Marvadão, né, cara? Um cara que depois que a gente perder a causa, a gente vai tomar cerveja junto, entendeu? Mas vamos lá, e a validação, ô Lucas, o que você acha da validação? Como é que ela tem que ser? Como é que você acha não, né? O que a lei diz sobre isso, né? Como é que ela tem que ser, essa validação desse contrato, né? Eu posso usar assinatura eletrônica, eu posso usar só via assinatura mesmo, ou via voz, ó, liguei pro cara, olha, o contrato tá aí com você, você leu, li, tá ok, você aceita o contrato? Sim, eu aceito. Isso vale? Com os avanços da tecnologia, né, no direito a gente sempre corre atrás da realidade, né? Ou seja, o mundo vai mudando e o direito vai tentando chegar nesse mesmo nível de evolução. Então, inicialmente, não era muito aceito, a gente chegou a ver juízes no Poder Judiciário que não aceitavam essa modalidade de assinatura, de validação do contrato. Hoje em dia, não. A gente percebe que houve a modificação, até porque tem empresas certificadas que permitem que se faça a validação eletrônica, ou seja, a assinatura eletrônica. Então, hoje já é muito mais bem aceito isso, né? A gente, claro, a gente costuma ser o mais conservador possível, né? A gente sabe que no dia a dia, do ponto de vista comercial, e você tem que ter um dinamismo, é importante que você tenha, sim, uma forma de assinar isso com mais rapidez e que gere menos custos. Antigamente, você tinha que mandar um contrato para o cliente, ele assinava, voltava, passava uma outra assinatura do outro lado para poder, aí sim, você ter um instrumento, inclusive assinado pelas testemunhas, né? Para que permitisse que você tivesse um documento válido para ser utilizado, tanto assim, em seu favor, como te proteger numa situação que fosse necessária, né? Mas hoje, sim, está sendo bem aceito as assinaturas eletrônicas, o Poder Judiciário tem aceito isso, e aí vai na conveniência de cada empresa, o que vale mais a pena. Eu ainda sou um pouco conservador, eu entendo assim, quanto mais validações você tiver, melhor, tá? Hoje é possível você, por exemplo, escanear um contrato, assinar de um lado e mandar a via assinada por e-mail para um outro, num arquivo em PDF, que isso também, de certa forma, é aceito, é um documento que você pode utilizar. Ainda acho, considerando a jurisprudência ainda é muito recente aqui no país, é importante você ter ainda esse documento assinado, guardado, registrado e ter a gestão desses contratos. Acho importante para que não tenham questionamentos futuros. Mas eu confesso que eu não vejo a má-fé de terceiros, seria demais. Aí seria a história do advogado malvado também, né? Questionar de alguma maneira a validade de um contrato que pode ter sido assinado pela via eletrônica ou que tem uma validação, um ok por e-mail ou algo nesse sentido, inclusive até pelo WhatsApp, num comando, numa mensagem de voz. Isso mostra a boa-fé que tem que ser regida dentro das relações contratuais e na relação de consumo também, quando você trabalha e vende para a pessoa física, o destinatário final, né? Então, de certa forma, a gente se pauta nessa boa-fé, mas, considerando que existem pessoas que gostam de questionar tudo, qualquer vírgula, é importante você ter a maior segurança jurídica possível.
uns tempos atrás eu assinei um NDA com uma empresa e ela falou assim, não, simplesmente basta você tirar uma foto da sua assinatura com o celular e manda que tá valendo. E isso aí tá valendo realmente ou não? Sim, sim, tem Tá validade. valendo, sim. pô. Tá valendo. Ah, entendi. E uma Você coisa... lembra daquela história que eu falei do WhatsApp? Sim. Você tirou a foto, você mandou. Ué, se não tivesse falado, eu É a mandado a grande foto. lição. Eu estou anotando as lições aqui, ó. Marketing vale mais do que contrato. Pessoal, marketing vale mais do que contrato. Se eu falei no marketing uma coisa e no contrato outra, que está valendo é o marketing. WhatsApp vale mais do que telefone. Se eu peguei e não avisei para o cara que eu estou gravando, mas eu usei o WhatsApp, mesmo que você não avise que você está guardando aquela mensagem, ele está valendo, entendeu? Exato. São lições. Eu estou fazendo a lição de casa aqui certinho, aqui, hein? Ah, então, Mas beleza. vamos lá. Uma outra dica aí, Juliana, é a seguinte: quando começa a contar o prazo de um contrato de rastreamento? Quando que começa a vigência do contrato? Quando que o serviço começa a ser prestado efetivamente? A partir do momento da instalação, que o cara começou a Boa! rastrear. Então, assim, ó, vamos lá. Se você receber um pedido pelo telefone, o cliente ligou para você e falou assim: você faz rastreamento? A gente faz, tal. Ó, beleza, quero instalar no meu carro. No meu carro você instala? Instalo. Ó, agenda para mim aí. O senhor valida que o senhor aceita, tal, as condições? Ah, valido, tal. O que acontece se esse cara não for nunca mais lá? Não te procurar nunca mais? Você tem duas opções. Ou você tem um contrato e você vai penalizar o cara pelo no-show. Então, falou assim, o cara não apareceu aqui, eu vou mandar um boleto com multa, que ninguém faz isso. Absolutamente ninguém faz isso. Ou, quando o cara aparecer para fazer a instalação, o que você vai dar para ele? Algum documento para ele assinar, né? O pessoal tem aquele documento de checklist, né? Que todo mundo tem que ter. Não façam instalação sem ter o documento de checklist. O checklist, o check-in e o check-out. Então, o carro entra bom e tem que sair bom. Tenham isso e guardem isso. Isso é mais importante que guardar o contrato. Porque o cara que sai da sua oficina, que sai da sua instalação, ele dá uma volta no quarteirão, ele vai escutar um barulho. Ele vai falar, pô, tem um barulho agora aqui no meu carro. Que é normal. Por quê? Porque você mexeu no carro. Aquele barulho já estava lá e ele não escutava. Como alguém mexeu no carro, agora o carro começou a fazer barulho. Isso aí. E aí a gente conhece os absurdos que vocês... Acho que todo mundo conhece, né? Pô, o cara fez uma instalação, aí o cara fala que tem problema na roda, tá com barulho na roda do carro. Pô, gente, eu mexi na elétrica do carro, como que eu vou mexer o que tem a ver com a roda? Mas minha roda tá fazendo barulho, aí você tem que gastar seu tempo para explicar para o cara que não. Então, assim, vigência, voltando para a vigência. Vigência do momento da instalação. Se é do momento da instalação, faça um processo que o cara assine o contrato junto com o seu checklist aí, entendeu? O seu check-in, que tenha no seu check-in um espelho do contrato, entendeu? Que o cliente assina e aí você pega esse documento, escaneia, guarda numa pasta, não precisa ter ele fisicamente, mas pelo menos escaneado já vale, entendeu? E vale para você, para um monte de coisa. Você tem, acho que, sei lá, a quinta dica que eu posso dar, quem tem site, publique seu contrato no site. Porque, assim, você dá a oportunidade para o cliente conhecer o seu contrato. Então, você dando a oportunidade do cliente conhecer a sua prestação de serviço, conhecer o seu contrato, se ele tiver alguma dúvida, na justiça eu vou falar, olha, juiz, aqui, o cliente está aqui, ó, meu contrato está no site, entendeu? Inclusive... O tempo todo estava lá? Não, o tempo todo estava lá. Ele não pode falar que ele não conhecia. Antes dele contratar, já estava lá, entendeu? Ele poderia ver, enfim. Na hora que eu estava fechando o negócio com ele, eu falei para ele, meu contrato está no site, se quiser olhar, fica à vontade. Olha, Enfim, mais uma dica, hein? Vou anotar aqui, ó. Importante. Tem uma série de detalhes, senhores, que, claro, não dá para esgotar todos eles aqui numa live, mas, assim, é importante só pontuar um ou outro, que é importante que quem vai preparar um contrato saiba disso, por isso que é bom ter um apoio do advogado nesse sentido. Um deles, o Fernando já notou de início, que foi a pergunta que ele fez para você, né, Juliano, que é o momento que se inicia a relação contratual, que é da instalação do equipamento, né? Antes disso não tem não tem essa relação jurídica ainda. No entanto, tem outros que eu acho que é importante pontuar de forma rápida, tá? Que eu anotei aqui.
Esse é um que eu já fiz o tique aqui, Fernando, que você já conversou, já falou também, né? Até por conta da questão de sigilo e proteção de dados, né? Você tem que ter uma cláusula que autoriza esse monitoramento e o rastreio do veículo, tá? É importante você ter uma cláusula no contrato que já determine isso, porque, tudo bem, a pessoa está contratando um rastreador para isso, mas é importante que você já tenha uma cláusula no contrato que regule isso e que essa autorização já seja expressa, tá? Ô, louco, mais uma dica. Mais uma dica, pessoal. Né? E tem pontos assim muito importantes, assim, por exemplo, quando que você pode parar de fazer o rastreamento no caso de inadimplemento. Essa é uma cláusula importante que tem que ser colocada, ou seja, o cliente parou de pagar, quando é que você pode, a partir de que momento que você pode, de certa forma, interromper aquele serviço que você está utilizando, porque tem uma regra muito básica, tanto no Código Civil como no Código do Consumidor, você não é obrigado a cumprir com uma obrigação quando a parte contrária também não está cumprindo com a dela. Então, por que você vai continuar rastreando um veículo, mesmo com uma inadimplência, e se, de certa forma, você não fizer a interrupção disso e não ter no contrato como é que é feita essa forma de interrupção, se você não conseguir rastrear um veículo e ele estiver inadimplente, isso pode te gerar um problema também. Ou seja, o cliente não te paga e você ainda pode ter um problema porque não conseguiu localizar aquele veículo. Esse é um ponto importante também, tá? Uma coisa que o Fernando falou que é muito importante, o pessoal sai de lá achando qualquer barulhinho que tem no veículo porque você instalou um equipamento, né? E isso vai também ao encontro do que eu vou falar aqui, assim, o rastreamento não é uma apólice de seguro, né? Não é algo que você tem que... E aí vai naquela questão da garantia de 100% de rastrear, localizar todos os veículos. Não, essa é uma cláusula que você tem que ter no contrato também para deixar bem claro qual é a sua isenção de responsabilidade. Então, acho que esse também é um detalhe importante que tem que ter dentro desse contrato. E, claro, situações relacionadas à variação do sistema de telecomunicação, o sistema de rastreamento que é feito, se tiver alguma falha, você tem que ter alguma cláusula determinando isso também, de quem que é a responsabilidade. Ou seja... E é possível ter zona de sombras, tem uma zona que não está coberta aí pela tecnologia de telecomunicação utilizada, né? Zona de sombra. Pode ter falhas nessa situação e aí você é responsável por isso ou não, né? A perda de garantia do veículo, se você vai instalar alguma coisa, é importante você ter alguma cláusula nesse sentido. Alguém vem com um veículo novo, vai instalar um rastreador, se uma concessionária na primeira revisão for falar que perdeu a garantia porque fez uma instalação, pode ser que esse consumidor entenda que pode, de certa forma, querer processar a empresa de rastreamento. Então, isso é um ponto importante também. É importante você ter uma cláusula nesse sentido, isentando essa responsabilidade. E eu acho que também deixar claro que, não sei se está aí na sua lista, mas deixar claro que a empresa de rastreamento não é uma empresa de segurança, né? Não é de seguro, desculpe, né? Não é uma seguradora. Né? Mas sabe que a empresa de rastreamento, ela também não é uma empresa de segurança. Não é? Não, que presta serviço de rastreamento. Eu vou dizer onde é que seu carro está, né? Mas não vou segurar que seu carro está... Né? Você não vai, a não ser que tem uma cláusula no contrato que diz aí, que você não vai entrar em luta corporal com o cliente. Via de regra, você vai lá para tentar fazer a recuperação, mas quem que você chama quando você localiza o veículo? Os órgãos competentes, né, que é a polícia. Você chama a polícia para fazer a recuperação do veículo, né? Então, essa natureza do contrato de rastreamento, ela é uma natureza de meio, que a gente chama. E aí, falando um pouquinho do juridiquês, o que é o contrato de e-mail? Você contrata uma possibilidade de localização. Você não contrata a garantia da localização. Você contrata a possibilidade de ter uma equipe de pronta resposta, se for o caso, ir atrás do seu veículo, e essa equipe de pronta resposta, ela vai acionar o poder público para ir atrás do seu veículo e pegar ele de quem tiver... com ele indevidamente aí, né? Até tem uma série de implicações legais nesses conceitos, mas assim, via de regra, a empresa de rastreamento não é uma empresa de segurança, ela é uma empresa que promove a segurança, entendeu? Ela não faz, ela atua, na verdade, ela tem uma atuação reativa, né? Ela não tem uma reação protetiva, porque assim, o que se utiliza no equipamento de rastreamento, ele visa tentar impedir que esse carro seja levado, e se for levado, tentar ser recuperado. E em momento nenhum deve-se prometer, a não ser que você realmente tenha uma empresa de segurança, aí você é uma outra coisa, é um outro tipo de empresa, é um outro tipo de business, que tem todo o seu registro aí na Polícia
na Polícia Federal e tudo mais, você não pode falar que você é uma empresa de segurança, mas você pode falar que você é uma empresa que contribui para a segurança do seu veículo. Ah, entendi. Mas eu já vi empresa de rastreamento ter que pagar caminhão porque o bandido roubou o caminhão, entendeu? E o juiz lá deu causa ganha pro cara. Isso acontece, mas isso depende muito da propaganda que foi feita. Lembra da propaganda? É isso aí. Depende muito de como foi feito o contrato também. Se tem alguma cláusula contratual dando algum tipo de garantia, enfim. O objeto desse contrato nunca... Eu nunca, colocaria nunca em letras garrafais recuperação. que não é uma apólice de seguro. Sim. Muito provavelmente essa empresa que passou por essa situação não tinha uma cláusula nesse sentido. Né? Mas vamos lá, gente. Vamos continuar com a linha do tempo, então? A gente já está... Cara, contrato é um assunto tão maluco, né, bicho? É que você mexe na empresa inteira, né? Exato. Você mexe com a empresa inteira. Mexe com a empresa inteira, mas você pode se safar de uma série de situações, né? Com certeza, com certeza. Aí na linha do tempo, nós já começamos com o pré-contrato, depois conversamos um pouquinho e pegamos muitas dicas do contrato em si, e agora o contrato já está vigente com o cliente lá. E agora tem a aditivo, prorrogação, renovação. Como é que isso funciona, pessoal? Bom, se você prestou um serviço bacana, né? Se você prestou um serviço bacana, o seu cliente está feliz com você, provavelmente você vai ter uma prorrogação do seu contrato, né? Uma renovação da vigência do seu contrato. E aí, assim, o que é importante? Quais são as dicas importantes falando de renovação, tá? A renovação, ela deve ser feita, dependendo de como você comercializou, se por 12 meses, se por 24 meses, né? É importante que você entre em contato com o seu cliente antes. Isso não é uma atitude, não é uma atitude contratual propriamente dita, mas ela lembra ao seu cliente que você vai ter uma renovação. Se o seu contrato for por prazo determinado, o que significa por prazo determinado? Ele termina ele tem a vigência, por exemplo, de 12 meses. Então, no 12º mês, ele termina. Se você não pegar algum documento do seu cliente falando, olha, eu quero continuar com o contrato por mais 12 meses, você está numa situação de estar prestando o serviço sem ter um contrato vigente. Tá? Então, se supõe que esse contrato foi renovado. Mas é importante, por quê? Porque você está presente aí no seu cliente. É uma tomada de decisão, na verdade, que vocês têm que ter, visando o quê? A proximidade com o cliente, lembrar que você está lá, enfim. Ou não, quando você não quer ter esse problema, você tem a mensalidade que está ali, e você não quer ficar entrando em contato com o cliente para tratar de assuntos desse tipo, você pode fazer um contrato por prazo indeterminado. E aí é o seguinte, a única coisa que você regula é como que esse contrato termina, né? Tem que haver uma notificação do cliente para você terminar com o contrato, e aí a gente volta naquela coisa, né? A gente está falando de contrato pessoa física, né? Usuário final, a gente está falando de empresa, né? Aquele contrato que não está sobre o Código de Defesa do Consumidor. Para a pessoa física, o cara ligou, você tem que necessariamente cancelar o contrato para ele, tá? Você tem que necessariamente cancelar. Para empresas, você pode, por exemplo, uma frota demanda uma agenda de desinstalação e tudo mais, enfim. Tem um processo que a gente chama de kick-off aí, enfim, não é kick-off, esqueci a palavra agora, mas é um processo de saída da empresa da sua base de clientes. Então, vai ter agendamento das instalações, enfim. Isso tudo tem que estar, de uma certa forma, previsto no contrato para você poder fazer esse negócio. E aí, a gente pode ter o que mais vocês gostariam de fazer, na verdade, é fazer um aditivo contratual para aumentar a quantidade de veículos que você tem num cliente. O cara comprou um outro carro, ele vem fazer um aditivo para aumentar, aí eu pergunto para vocês fariam um aditivo ou vocês fariam um novo contrato? Não sei, cara. Eu vou perguntar para o meu advogado, Fernando Gazaf.
Sabe o que é interessante quando você lida com vigências, né? Quando você lida com vigências, você tem que pensar o seguinte: a vigência de uma contratação, ela vai do tempo 1 até o tempo 2, né? Quando você aumenta o número de equipamentos que você tem instalados, ou você tem uma política para encaixar essas instalações dentro dessa vigência que já existe, ou você cria uma nova vigência que se estende além daquela vigência, da primeira vigência contratada. Isso significa dizer que um contrato pode ter 2 vigências, né? Então, você vai ter 2 equipamentos instalados, um com 12 meses, aí no 5º mês você instala mais um, esse que foi instalado no 5º mês, ou ele vai terminar no 12º mês do contrato principal, você pode fazer uma negociação para falar, não, olha, esse aqui vai para mais 12 meses. O que é importante disso? Se você está dando algum tipo de benefício para o cliente e você quer a fidelização desse cliente, você separa essas vigências. Se você não tem nenhum tipo de fidelização de contrato, tanto faz. Então, o cliente entrando no mês 1, entrando no mês 11, vai dar na mesma, entendeu? No final do dia, você vai ter que renovar esse contrato ou continuar prestando ele por tempo indeterminado. Como é que a gente faz tudo isso aí? Tudo isso a gente faz num documentinho que a gente chama aditivo contratual. O aditivo contratual ele serve para várias coisas, para aumentar, para diminuir frota, para mudar. Às vezes a gente faz um aditivo contratual para mudar quem está contratando. Então, o Zé contratou, ele não quer mais, ele quer transferir para o João. A gente faz um aditivo contratual transferindo do Zé para o João, todo mundo assina, e agora o João é seu cliente. E a vida que segue, o contrato segue na mesma vigência. Então, tem várias coisas aí que devem ser feitas. E o cuidado que eu acho que tem que ter é que deve haver uma preocupação com esse tipo de documentação. Porque o que acontece? A maioria do pessoal de rastreamento faz o contrato e esquece que o contrato existe, entendeu? Então, o cidadão vai lá e fala, me instala mais um aí. O cara vai lá e instala, entendeu? Eu preciso terminar com o contrato que eu tinha. Tudo bem, vai lá e desinstala. E não se preocupe em documentar isso. Vai chegar um momento que o contrato que ele fez já não reflete mais a realidade da relação jurídica que você tem com o seu cliente. Você fez um contrato para 10, o cara está com 50 lá, com aquele contrato de 10. Tem 40 caminhão lá que, puta, ninguém sabe, ninguém viu. Enfim, e tem o equipamento seu lá e você tem que prestar serviço. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com essas documentações todas, porque pode trazer problemas para vocês no futuro. Principalmente quando alguém faz alguém vai fazer alguma auditoria. E aí o cara pega o seu contrato e vai falar, tem 10 caminhão aqui, mas, o cara está me cobrando um absurdo, como se fosse 50, aí bloqueia o seu pagamento. Aí você vai ter que explicar que, na verdade, existe, enfim. E até aí foram 2, 3 meses com um pagamento glosado por uma auditoria. E isso é um problema. Olha aqui, ó, tem uma pergunta interessante do Bruno aqui, ó. O Bruno perguntou assim, eu instalei o equipamento, eu vou fazer um resumo aqui da pergunta dele, tá? Eu instalei o equipamento no veículo, tal, só que o cliente, eu não achei mais o cliente para ele assinar o contrato, para ele validar o contrato. O que eu faço? O senhor não aprontou a resposta. Pode ser? Bloqueio o veículo. Bloqueio o veículo? Não. Na verdade, assim, o que a gente orienta nesses casos? Se você instalou, você tem um documento de instalação, você fez a sua lição de casa e você tem o checklist, né? Você tem o check-in do carro, tal, e você tem algum documento que o cliente assinou, você guarda esse documento, tá? Se você absolutamente não consegue entrar em contato com o cidadão e o cidadão é um cliente pagador, ele está pagando, enfim, você guarda a evidência da contratação do serviço e, eventualmente, se tiver algum problema e você tiver o seu contrato publicado lá no site, lembra da dica? Enfim, você registra as tentativas de contato para assinatura do contrato, né? Isso deve estar registrado em algum lugar.
E se no final do dia você realmente não conseguir que o cliente assine um contrato para você, você guarda essas evidências e no futuro, se tiver algum tipo de problema, enfim, você tem essas evidências e vai se defender com elas. Ah, bacana. E aqui o Vinícius aqui também perguntou, seria interessante apontar no termo de adesão ou no contrato a operadora que eu utilizo para fazer o rastreamento ou não? Não é usual, porque para que o cliente quer saber dessa informação? Porque se cair, né, você tem condição, né, de falar, ó, a operadora TIM lá, claro, Oi, Vivo, qualquer coisa, caiu, né, nesse dia tal, e você ficou sem o serviço. Mas essa é uma informação que eu não sei. Eu acho que pode ser, né? Pode ser. Não vejo muito problema. O meu único problema é assim, com relação à utilização indevida de chip, né? De repente, você não sabe, mas seu cliente foi lá, desinstalou o equipamento e está usando indevidamente um chip de comunicação aí. Enfim, eu sinceramente eu não vejo motivo para o cliente saber desse tipo de informação. Mas, no final do dia, se for um cliente chato que falar, eu quero saber, eu também não vejo problema de falar para ele. O Lucas está quietinho aí, ó. Foi uma pergunta para o Lucas aqui, ó, que veio lá do YouTube, ó. Se na hora de instalar não for o cliente que assinou a instalação, o cara instalou e não foi o cara. E aí, Lucas? Não foi o cliente, mas foi o veículo, né? Se diz quando vai assinar o checklist ali. Enfim. Exatamente. Olha, ele teria que ter, teoricamente, do ponto de vista jurídico, ele tem que ter uma autorização da pessoa que é a titular do contrato, a titular, para poder, de certa forma, permitir que seja feita essa assinatura, tá? E o que eu recomendo em situações como essa, até para não inviabilizar a execução de um contrato que acabou de ocorrer uma venda, né? Você pode até pegar, mas faz uma ressalva e eu mandaria também um e-mail para o titular informando e tentando de alguma maneira pegar essa formalização eletrônica também, tá? É o que a gente costuma falar, acho que eu já falei aqui, o que abunda não prejudica, tá? Às vezes a omissão é de certa forma que pode ser utilizado contra, porque aí entra naquela história de ter uma pessoa de má fé que vai falar, e eu já vi isso, mas não fui eu que assinei. Então, para não dizer que não foi você que assinou, é importante que você autorize quem vai lá fazer no teu lugar, porque sim, muitas vezes você não pode estar naquele momento. E com uma precaução adicional à empresa, eu recomendo que seja relatado por e-mail isso e enviado para o destinatário. Aí, tá vendo, Maurício? Pegou a dica aí, número 32 aí, sei lá que eu perdi a conta das dicas já. Aí, essa dica do e-mail é fantástica pelo seguinte, você gera uma evidência de que você avisou o seu cliente. Fala, ó, muito embora você tenha contratado, não foi você que veio aqui, foi o cidadão fulano de tal. Ok? Se o cliente tiver algum problema com isso, ele vai falar na hora. Se ele não falar nada, significa dizer que ele autorizou a instalação. Enfim, é uma situação normal. Ah, bacana. Então, pessoal, vamos lá. Vamos seguir a linha do tempo, né? E agora nós já fizemos aditivos, nós já fizemos o marketing, fizemos o contrato, fizemos aditivos, tal, prorrogamos, não sei o quê, e agora chegou no derradeiro fim de contrato, né? Aí tem causas, extrato, formalização e armazenamento desse contrato num suposto lixo atômico ali, esperando a gente acionar esse contrato. O que vocês me dizem disso aí? Bom, causa é o seguinte, né? Por que um contrato termina? Ele termina porque ele acaba, né? Essa é a explicação mais lógica. Mas por que ele acaba? Existem duas causas que fazem um contrato terminar. Uma, o término da vigência do contrato. Então, você faz um contrato por prazo determinado. Esse contrato não é renovado. Ele bateu no 12º dia, no 12º mês, no 24º, dependendo do prazo que você fizer o seu contrato. Ele terminou, o contrato está acabado, ele acabou ali, enfim, né? E aí, o que acontece? E qual que é a dica aqui, né? Quando você está fazendo um contrato para a empresa, tem um contrato com prazo indeterminado, né? Aliás, com prazo determinado,
existe aquele negócio da renovação, né? De você falar com o cliente porque você quer renovar o contrato e tal. Desse contato, pode ser que o seu cliente fale assim, não, eu quero terminar com o contrato. E ele vai te notificar falando, olha, eu não vou renovar. E quando ele te notifica para falar que não vai renovar, significa dizer que quando chegar no 12º mês do contrato, acabou o contrato, você tem que promover a desinstalação do seu equipamento. Esse é um ponto importantíssimo, né? Como é que você desinstala esse equipamento? E como que você dá esse equipamento para o seu cliente? É um comodato? É uma alocação? E se o cliente não devolver esse equipamento, o que você faz? Você vai cobrar esse equipamento do cliente? As respostas são deve. Você deve cobrar o equipamento do cliente se o cliente não devolver. Porque é uma obrigação contratual. Então, se ele está falando, cumprindo o contrato, falando, olha, eu não vou renovar, o que tem que ter no contrato? Em caso de não renovação e término do contrato, você deve devolver o equipamento. Se você não devolver o equipamento, você vai pagar uma multa no valor do equipamento, ponto. Que é uma multa compensatória. Você vai se compensar de uma perda de equipamento que você teve. E uma outra causa do fim do contrato é que deu alguma zebra, né? Deu algum problema. Né? Teve alguma coisa que justificou o término desse contrato. Né? Então, por exemplo, uma das zebras que dão, e é comum dar com o cliente, é a inadimplência. Né? Então, assim, quanto tempo de inadimplência você colocou no seu contrato para configurar uma quebra contratual, que significa dizer que você cancelou a operação do cidadão? Isso é importantíssimo, porque pode gerar um passivo, né, para você receber, um passivo de inadimplência para você tentar receber, que muitas vezes se torna quase que inviável para a pessoa pagar. Né? Lembrando que o cara que está devendo para a empresa e que gera o cancelamento do contrato por inadimplência, ele também tem que devolver o equipamento. Ele também, Fernando, tem que desinstalar o equipamento. Tem uma pergunta aqui que relaciona a isso. O que pode constar no contrato para viabilizar a cobrança de inadimplentes e reaver os equipamentos não devolvidos? A Rastport Rastreamento perguntou aí para nós. Aí. Então, olha, geralmente, o que se coloca no contrato? Coloca lá a vigência do contrato, por prazo determinado ou indeterminado. Como que você sai do contrato? Por uma notificação. Você liga para a empresa e fala, não quero mais. Quando você fala que não quer mais, qual que é o processo por trás disso? É agendado uma desinstalação. Essa desinstalação, dependendo da operação do parceiro aí, dono de empresa de rastreamento, ela pode ser uma desinstalação paga ou não. Mas ela tem um custo, e esse custo deve ser previsto no montante que o cliente paga para você todo mês, tá? Então, assim, geralmente ninguém faz essa conta, né? Mas você tem que tem que cobrar esse custo de desinstalação. Então, você cobra o custo de desinstalação do cidadão, ele te paga, você desinstala o equipamento e segue o jogo, né? Tá tudo bem, terminou o contrato. Se o cliente não desinstalar, você tem que dar um prazo para ele, e tem que ter isso no contrato. Você tem um prazo de 30 dias para realizar a desinstalação, por exemplo, né? E devolver o equipamento, sob pena de, se você não fizer isso em 30 dias, você vai pagar uma multa de X reais. Geralmente, o preço de mercado do equipamento. Qual que é o preço de mercado do equipamento? Aí, como é que eu vou saber qual que é o preço de mercado do equipamento? Para quem tem site, seria interessante você colocar uma lista de preços dos equipamentos e de todo o insumo que você tem lá, que você utiliza para instalação e desinstalação do equipamento. Por exemplo, poxa, eu tenho um Santec, que eu faço a instalação. O Santec está no mercado hoje, sei lá, R$100. Então, o seu cliente deve te pagar uma multa no valor de R$100, que é o valor de mercado daquele equipamento que está publicado no seu site. Então, se a gente conseguir publicar duas coisas, né? O contrato padrão e uma lista de preço dos equipamentos, seja acessível, eu posso cobrar como multa o valor do equipamento, que é um ressarcimento
pela não devolução, porque assim, esse equipamento, via de regra, não é do cliente. Agora, veja, se você vendeu o equipamento para o cliente, você foi lá, fez uma nota de venda, pagou ICMS e deu o equipamento para o cliente, você não precisa nem desinstalar. Entendeu? Você não precisa nem desinstalar. Aí, no final do contrato, você simplesmente para de prestar serviço e vida que segue. Se o cliente falar, eu quero desinstalar, tudo bem, eu desinstalo, mas me paga o valor da desinstalação aqui e eu te devolvo o equipamento. Ó, Basicamente isso. tem uma pergunta aqui cabeluda. O Bruno perguntou aqui para nós aqui, ó. Essa aí é para o Lucas, hein? Ó. Como proceder quando solicitada a instalação em um veículo no qual não está em nome do contratante? Ou seja, o cara está querendo contratar para espionar a mulher, né? Ou a mulher quer contratar para espionar o marido. Como é que procede numa situação dessa? Uma situação bem complicada, né? Porque você, de certa forma, E está violando, e acontece, você está violando o sigilo de uma determinada pessoa, ainda que seja sua esposa, né? Acho importante ter excludentes de responsabilidade dentro do contrato, tá? Ainda cai muito naquela questão que respondi anteriormente. Você não ter uma autorização expressa do titular do veículo, de certa forma, pode futuramente gerar problemas para você, tá? Então, eu tenho muito cautela nesse sentido, porque se você faz, e isso pode ser questionado, como é que você instala naquele veículo, pega um checklist, tudo certinho, tudo que foi feito, porque se a pessoa está lá com aquele veículo, ele poderia, de certa forma, estar utilizando, né? E questiona isso. Eu acho importante sempre documentar tudo que foi colocado e isentando a responsabilidade do fornecedor do serviço quando você faz a instalação desse equipamento. Mas uma ligação, por exemplo, uma ligação, Lucas, se eu pegar e ligar para o dono do veículo e falar assim, olha, eu estou instalando um rastreador, tal, no teu carro, tal, isso aí já é válido também? Já vale também. É um meio de prova que você tem também. De certa forma, auxilia. Eu acho que basicamente aí, Juliano, no momento da venda propriamente dito, né, e no momento do preenchimento do cadastro do cliente, né, do carro, enfim, você vai perceber que esse carro não está no nome da pessoa que está contratando. Isso. E aí, cara, é um formuláriozinho bobo, falando, eu, fulano de tal, que sou dono do carro tal, autorizo a instalação pelo ciclano. Enfim, é um formuláriozinho bobo que às vezes resolve um problemão da gente. Esse é um. Aí a pessoa vai falar assim, mas meu pai, enfim. A gente tem que ter algum tipo de documentação aí, né? Porque assim, que permita isso. Se não puder assinar um documento desse, né? Acho que a gente tem que ficar com o pé atrás aí. Mas aí, nesse caso, pelo que vocês falaram antes, vale mais a pena o cara gravar um áudio e mandar do que fazer uma ligação perguntando se pode, né? Então. Pois é, se o dono do carro puder mandar um áudio e a gente guardar isso como evidência, a bem da verdade, assim, a gente tem que guardar todas as evidências possíveis nesse caso. Né? O Tebão tá falando aqui, ó, que ele não vai nem instalar, ó. Ele falou, eu mesmo nem instalo. O Ricardo também mandou uma pergunta aqui, ó. Ele fornece sistema de radiocomunicação com rastreamento e a função primária é logística. E ele tem que cobrir uma cláusula contratual dizendo que ele não está cuidando de segurança nenhuma, é só logística? Na verdade, quando você trata de logística, qual que é o objeto do contrato? É fazer... Muito provavelmente ele está mexendo com telemetria, se eu não me engano, né? Porque, assim, se ele trabalha com radiofrequência... ou ele está colocando equipamento numa carga para fazer o deslocamento dessa carga de um centro de distribuição, enfim, ou alguma coisa do tipo, mas é importante falar para o cliente o que você está fazendo e o que você não está fazendo. Então, se você não está fazendo rastreamento para a finalidade de promover a segurança do cidadão em caso de roubo furto, e é só uma telemetria, enfim, é um outro tipo de contrato, você tem que descrever na natureza, você tem que descrever no objeto do contrato que a natureza desse contrato é para finalidade de logística, por exemplo, que não compreende esse contrato, não é uma pólice de seguro, não é isso, não é aquilo, enfim. Existe uma série de coisas aí que devem ser, que são os disclaimers do contrato, né? O que é declarado no contrato tem que estar bem claro. O Maurício fez uma pergunta. A gente está recebendo bastante pergunta hoje. O pessoal está abusando de vocês aí. O pessoal está aguçado.
Tá legal, tá legal. O Maurício perguntou, o contrato está vigente, mas o cliente começa a printar telas com atraso de transmissão. Seria motivo de cancelamento? Bom, precisa saber por que está tendo atraso de transmissão, né? Esse atraso de transmissão está gerando algum tipo de SLA que foi previamente contratado ou não? E aí é importante entrar nesse negócio de SLA pelo seguinte: qual é o nível de serviço que você contrata com o seu cliente? Geralmente quem está fazendo isso é pessoa jurídica que tem um contrato e essa pessoa jurídica ela está querendo trocar o prestador e ela está arrumando subterfúgio ali para trocar o prestador. Então, assim, qual o nível de serviço que você, que está prestando um serviço para uma pessoa jurídica, tem e você oferece para a pessoa? Se o que está acontecendo é uma coisa que não está além daquilo que foi contratado, né? Se está dentro do seu SLA, você simplesmente fala, olha, meu SLA é esse, entendeu? E está dentro. Se você tem um problema sistêmico na sua plataforma, no seu hardware, no seu equipamento, você tem que tomar uma medida de qualidade. E qual medida de qualidade você tem que tomar? Você tem que abrir uma ocorrência, chamar esse cidadão para fazer uma revisão, verificar se tem algum tipo de incongruência no hardware, no software que está sendo utilizado, arrumar isso e demonstrar para o cliente que você tomou a medida de qualidade e que o problema foi sanado. Agora, o que não dá, na verdade, é para a gente não fazer nada, né? Enfim, se você tem esse tipo de problema e esse tipo de problema está dentro de um SLA, é uma coisa. Se ele denota que existe algum problema no seu sistema, você é obrigado a tomar uma medida de qualidade e demonstrar para o seu cliente o que está acontecendo, por que aconteceu e que não vai acontecer mais. Mas talvez seja, eu não sei o que o Maurício trabalha, mas talvez transmissões via satélite, por exemplo, às vezes tem um delay ali gigante, né? Sim. E eu acho que isso aí é uma excludente, né? Aquilo que o Dr. Lucas falou, das excludentes, né? Então, assim, está tendo um delay, mas uma comunicação satelital pode ter algumas interferências, por exemplo, tempo nublado aí, dá algum tipo de interferência? Pode dar, dependendo da geografia que você está, você tem uma cobertura de árvores, enfim, tem uma série de coisas aí que podem ser. Então, essas coisas que podem dar algum tipo de problema, elas devem ser especificadas ou no contrato, ou numa coisa importante que a gente não falou, que se chama manual do usuário, que todo mundo deve ter, e também faz parte do contrato. O que tiver no manual do usuário também faz parte do contrato. Mais uma dica, pessoal, mais uma dica importante. Deixem explícitas algumas condições no manual do usuário, que também faz parte do contrato. Tudo faz parte do contrato, então. Até aquela situação daquele cara que vai esconder o carro num bunker lá no 8º subsolo e falar que está dando problema no sinal, né? Eu já vi uma reclamação desse tipo. Então, ficam caçando aí problema. É o seguinte, né? Tem a prestação de serviço em si, ela tem algumas condições ideais para que ela ocorra, né? E essas condições ideais, elas devem ser declaradas para o consumidor, devem ser declaradas para o cliente. Ou seja, você precisa falar para o cliente, se você colocar no bunker, não vai funcionar. O problema é que quando a pessoa quer vender, ela só fala da coisa boa e não faz um disclaimer, não faz uma declaração das condições que devem estar presentes para que o serviço funcione. A gente sabe que no caso de rastreamento, de telemetria, de internet das coisas, enfim, você tem que ter uma condição ideal para que a comunicação ela aconteça. Porque basicamente o que acontece é você estar mandando uma informação de um equipamento para uma central de monitoramento. Uma central que tem computador, que tem um hardware e um software ali para receber essas informações e transformar essas informações recebidas em algo vendável e inteligível para o cliente, né? Para que isso aconteça, e como a gente está tratando de um item móvel, existem condições, enfim, por exemplo, subsolo, nem as tecnologias de radiofrequência, né, elas têm capacidade de penetrar determinados níveis de subsolo.
Então, tem um nível ali, a partir do 4º nível de subsolo, por mais que você tenha uma tecnologia de radiofrequência potente, ela não vai penetrar suficientemente para fazer um rastreamento. Aí você me fala, mas não dá para fazer o rastreamento? Dá. Você pega o equipamento de radiofrequência e entra dentro do subsolo. Aí você localiza, mas você precisa saber aonde está, que subsolo que está, e você consegue fazer o rastreamento. Mas fora isso, fazendo um rastreamento normal, como a gente está acostumado a fazer, não vai pegar. Isso tem que ficar claro para o cliente. Tem mais uma pergunta aqui, ó. A gente já está meio estourando o tempo, mas vamos lá. Vamos lá. Hoje eu tô abusando do Silvano porque ele pisou na bola, ele cortou nosso áudio no começo, agora ele vai ficar aí, ó. Eu vi que você estava comendo agora mesmo, Silvano. Cara, eu tava comendo uma bolachinha de maisena porque eu também sou filho de Deus. Tá caindo a glicose aí, Silvano? Ô, rapaz, tem que manter a máquina de pé aqui. Tá Então, certo. ó, a contratada é obrigada a emitir um relatório para o cliente sobre rastreamento, por exemplo, um mapa geográfico onde o veículo andou. Por quê? Isso aí quando eu fazia parte do quadro de uma empresa de rastreamento, isso acontecia muito. O cara contratava o serviço, ele tinha lá à disposição dele mapa, tinha lá tudo lá certinho para ele fazer o monitoramento, tal. Ele tinha o acesso à internet, só que ele ligava e falava assim, eu quero um relatório impresso. Manda para mim pelo correio. Muitas vezes o cliente era um cliente bom, tal, não sei o quê, e colocava uma pessoa lá imprimindo o relatório, tal, né? Ou criando um relatório e mandando via e-mail. A empresa é obrigada a fazer isso, se for solicitado ou não? Não, na verdade, assim, ó, o que a empresa vende, na verdade? Ela vende relatório impresso? Se ela vende relatório impresso, e isso é uma... Assim, a gente tem que pensar muito na maturidade das relações comerciais, né? Então, assim, será que é interessante vender para um cliente que tem esse tipo de atitude? O cara paga em dia, tá, ok, eu vendo isso, é o que eu vendo. Eu não vou reclamar porque eu vendi para o cara, eu sabia que era assim, entendeu? Eu vou entregar o relatório impresso para ele com 300 páginas, tá, porque o que ele está me pagando, ok, está dentro daquilo que eu espero receber e está tudo certo. Agora, se isso não está previsto no seu modelo de negócio, eu acho que cabe a gente fazer o quê? A gente colocar no contrato ali alguma coisa falando, olha, se você pedir relatórios impressos, eu vou te cobrar, sei lá, 50 centavos por folha. Pode ser. Tá bom. Pode ser um produto que você vende para o seu cliente, entendeu? Não precisa ser necessário uma obrigação. Mas, assim, o que vocês têm que oferecer? Eu te ofereço a informação na tela do seu computador. Eu te ofereço a possibilidade de você imprimir. Agora, cara, se deu pau na sua impressora e você precisa desse relatório, eu posso te mandar? Posso, me paga. Me paga 50 centavos por folha, tem o valor do motoboy, a gente pega aí um log e manda para você, não tem problema nenhum. Agora, o que a gente não pode deixar é que coisas que não estão no business, na verdade, que é proposto no mercado, que sejam alterados por uma coisa chamada inovação. E aí vai uma última dica aqui de contrato, todo contrato tem que ter uma cláusula contra a inovação, que é o quê? Inovação é quando você tem uma situação que não está no contrato, mas ela fica se repetindo e você vai aceitando e aquilo passa a fazer parte do contrato, entendeu? E a rotina do contrato ali, já... Exatamente. Eu tinha esse serviço, agora eu quero. Uma coisa boba. O vencimento é no dia 10. O cara me paga todo dia 15. Eu nunca cobrei juros, eu nunca cobrei multa, eu recebo e fico quieto. Isso acontece durante o ano inteiro. Aí, quando dá o 13º mês lá, eu falo, não, vou cobrar multa e juros. Cara, se você não tiver uma cláusula no seu contrato falando que você pode fazer concessões e que essas concessões não são a inovação não é permitida no contrato, ela não é aceita no contrato, você pode ter problemas com o seu contrato. Olha só, mais uma dica então, hein? Vamos se precaver colocando essa cláusula de inovação. Inovação. Inovar o contrato, na verdade. Ah, entendi. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Não. É o seguinte,
Lucas, vamos falar um pouquinho aí, cara. Você está muito quieto aí. Formalização e armazenamento do fim do contrato. O contrato acabou, né? Não existe mais, tal. Eu não tenho mais nenhuma relação com o cliente. E aí, eu formalizei, Formalização do contrato, exato. Importante formalizar sempre que se encerra uma relação contratual, porque essa é uma garantia de que você pode interromper o serviço que você vinha prestando desde então. Então, se houve, claro, contratos em que terminou o prazo e não houve uma renovação, automaticamente ele está rescindido e a gente segue para aquela questão de desinstalação do equipamento, né, que estava quando é o caso de comodato. Esse é um ponto. Mas, em outras hipóteses que existem, é importante sim você sempre formalizar. Da mesma maneira que você inicia uma relação contratual formalizando a mesma, o encerramento dela também precisa da mesma coisa. Às vezes, uma ausência de formalização de um mês para o outro, quando já se encerrou uma relação contratual, isso pode gerar problema se ocorrer algum sinistro, algum problema naquele período em que você já, teoricamente, já não estaria mais responsável por fazer o rastreamento, mas que, de certa forma, quando não há uma formalização disso, você vai ter que comprovar perante o Poder Judiciário que aquilo tinha se encerrado. Então, sempre aquela recomendação de consultoria, né? Não permita que os seus contratos não tenham uma formalização quando eles se encerram. Tá? E uma vez feita a formalização disso, você precisa guardar, armazenar ele também por algum período, porque sempre tem um período de indenização, um período em que pode ser questionado perante o Poder Judiciário alguma questão relacionada ao contrato que permita que possa ser questionada. Ainda na questão da formalização, um ponto muito importante. Por que eu acho importante fazer isso? Porque é no momento da formalização que você vai ter uma cláusula que trata da ampla, geral e irrevogável quitação entre as partes. Se o cliente está em dia, pagou tudo certinho, houve a rescisão do contrato, encerrou-se a relação contratual, você tem que colocar uma cláusula nesse sentido, porque esse instrumento de formalização que vai permitir que, se eventualmente alguém for questionar na justiça algum serviço do passado, que ele entenda que pega alguém que incentiva essa pessoa a entrar com uma determinada ação judicial, que a pessoa entenda que possa ter esse direito. O papel aceita tudo, a verdade é essa, né? Só que é o judiciário que vai medir o que pode ser feito ou não. Então, nessas ocasiões, a formalização do contrato com uma cláusula de quitação é o que vai te isentar de qualquer responsabilidade posterior a isso, tá? E o armazenamento também é importante, pelo menos por um determinado período. Se você for levar em consideração as ações indenizatórias dentro do Código de Defesa do Consumidor, você teria que guardar isso por 5 anos, tá? Então, é importante você, de certa forma, ter um arquivo ali, ou digitalizá-lo de alguma maneira, para evitar que você tenha problemas futuros. É raro acontecer? Raríssimo. Mas a gente aqui no escritório, a gente costuma brincar. Ninguém vem aqui para falar que está tudo bem, só tomar um café. Normalmente vem aqui para contar algum problema que aconteceu. Então, o problema a gente vê aos montes acontecendo. E como advogado, a gente só vê isso, só lida com isso no dia a dia, a gente percebe que se você deixa algum detalhe desse para trás, isso pode ser uma sentença negativa no futuro. Mas 5 anos, hein? Brincadeira, hein? É o prazo de uma ação indenizatória dentro do Código de Defesa do Consumidor. Então, se você teve algum problema no contrato e ele se encerrou, e você, por exemplo, deixou de ter aquele cuidado e colocar uma cláusula de quitação, pode ser que isso seja questionado, né? Eu já vi isso acontecer, e é por isso que você tem que guardar isso para que você possa utilizá-lo. Imagina, no 4º ano você já se desfez daquele contrato e não tem como comprovar aquela relação contratual. Todas essas cláusulas que nós colocamos aqui durante essa live, que são importantes que sejam inseridas dentro do contrato, você não tem como comprovar porque você não tem mais o mesmo, né? Então, de certa forma, é importante que você tenha esse cuidado para evitar problemas futuros. Tem que sempre lembrar que a gente está lidando com um cidadão, né? E a gente não sabe quem está do lado de lá. Por isso que é importante você sempre ter essa guarda. Pessoal, acho que um exercício legal seria que vocês pegassem o contrato de vocês e dessem uma revisada, seguindo aqui as dicas aqui que ficaram nessa live aqui e tal. E se vocês precisarem de... Opa, tem mais uma parte aqui, ó. Vamos tentar ser meio rapidinho aqui, ó. Judicialização do contrato. Vamos tentar ser rapidinho aqui nessa último slide aqui, porque acho que o pessoal está querendo já ir embora aqui, ó, 20h56, já passamos do nosso horário bastante aqui, né? Mas é culpa do Silvano. Culpa do Silvano. Bom, a judicialização do contrato, acho que a gente pode explorar mais aqui o seguinte.
casos de inadimplência, o que você precisa para executar um contrato desse, né? A gente tem aí, via de regra, né? Num contrato, quando há a inadimplência do cliente, você tem duas possibilidades. Você tem a possibilidade de ingressar com uma execução, né, propriamente dita, e você tem a possibilidade de entrar com uma cobrança. Quando eu entro com um, quando eu entro com outro. Execução, você entra quando você tem um título de crédito, ou seja, a prestação de serviço mensal que gerou uma nota fiscal, que você foi lá e protestou, enfim, você vai entrar com uma execução, você vai executar esses valores. Aquela multa contratual, enfim, aquele equipamento que o cara não desinstalou e deveria ter desinstalado, que gerou uma multa, enfim. Essa parte toda contratual a gente vai tratar numa ação de cobrança. Qual que é a diferença de uma para outra? Na ação de execução, você está executando um título de crédito, o juiz manda o cidadão pagar. Na ação de cobrança, eu tenho que provar uma condição e essa prova de condição ela vai me gerar uma sentença que vai determinar o pagamento. Então, eu tenho que fazer uma prova primeiro para depois eu poder receber, assim, ter o direito de receber esses valores de multa, porque assim, é uma condição complexa que eu preciso realmente comprovar vários fatores, né? O título de crédito, pelas características deles, eles têm o título de crédito ele tem uma característica executória por si só, né? Então, o que o juiz faz aí? Ele apenas determina que, em caso de inadimplência, o cidadão que está devendo, ou ele paga, ou ele comprova que já pagou. São essas as duas possibilidades que a gente tem. É óbvio que tem mais uma série de coisas aí, num processo de execução, no andamento processual, mas isso, acho que é o básico da coisa, é isso, né? E acho que o Lucas deve ter alguma coisa aí importante para falar, que ele tem muita experiência nesse assunto. Exato. Nós temos que fazer o máximo possível que esse contrato ele se torne um título executivo que permita que entre com a ação de execução e não a ação de cobrança, que o Fernando comentou mesmo, porque a ação de cobrança, qual é a grande diferença de uma para outra? Na prática, é o tempo. Porque quando você entra com uma ação de execução, o réu do processo, o devedor do mesmo, ele tem um prazo de 15 dias para pagar ou para apresentar alguma defesa, mas ele já vai ter uma ação de execução contra ele que vai gerar uma série de sabores na prática em relação ao mercado, porque ele não vai ter mais acesso ao crédito quando ele tem isso, ou seja, já pode ser negativado. Uma ação de cobrança é uma ação que demanda, primeiro, uma sentença judicial que te dê aquele direito para você depois executar aquela sentença no momento oportuno, que é ao final deste processo. Tá? Então, é sempre importante que nas cláusulas contratuais você consiga, de alguma maneira, gerar a possibilidade de ser um título de crédito. Uma das hipóteses que a gente tem feito em alguns contratos e vem dando certo é o quê? Mesmo na cláusula de comodato, que é a devolução do bem, né, de incomodato, a gente faz uma cláusula permitindo que a contratada, que é a empresa de rastreamento, possa desde já, a partir do momento em que não foi feita a devolução dentro de um determinado prazo, já fica autorizado pelo contratante que seja feita a emissão de um título de crédito, uma nota fiscal com uma duplicata, enfim, e que isso possa ser protestado, porque significa o quê? Eu não teria mais que utilizar uma ação de cobrança para poder cobrar essa multa contratual pelo descumprimento da entrega do bem que estava incomodato. Isso faz você ganhar o processo em pelo menos uns 2 anos, tá? Então, são pequenas dicas que fazem uma grande diferença. É uma linha no contrato faz uma diferença imensa enorme dentro de um processo judicial. Dica número 35. Muita dica boa aqui, gente. Eu acho que o pessoal tem que passar revisando o contrato, hein? Mas olha, a gente tá meio... Vocês têm mais alguma... Juliano, eu acho que a galera vai ter que... É importante eles reverem esse programa aqui umas 2 ou 3 vezes, cara. Tem fundamental. Que dá para... Eu acho legal passar esse link para as pessoas responsáveis pelo contrato da empresa lá, tal, né? Tem muita gente aqui que está assistindo, mas talvez não seja responsável pelo contrato exatamente, sim, né? Sim. É isso aí. É importantíssimo, na verdade, com relação ao contrato, o dono da empresa, quem é o empresário ele tem que estar à frente do contrato, ele tem que saber do contrato, muito embora não seja ele que vai vender, muito embora não seja ele que vai instalar, mas ele tem que estar
afiado com o contrato. Porque, no final do dia, a operação toda ela é embasada nesse documento, né? Então, assim, a operação deve refletir o contrato e o contrato deve refletir a operação para gerar segurança jurídica. Gente, tá aí o contato do Fernando e do Lucas, ó. Se vocês precisarem de advogados bons aí, consultores de contratos, tá aí, ó. Eles podem indicar alguém, né? Cara, mas vou falar uma coisa. Não, mas é sério, gente, ó. Eu tô anotando aqui, ó, que amanhã eu vou dar uma revisada de um monte de coisa aqui já, viu, bicho? A gente está falando de contrato, de rastreamento, tal, para um público, mas assim, o contrato na vida empresarial, ele é um item que é uma das coisas mais importantes. A gente tem que lembrar que uma empresa nasce de um contrato. Exatamente. É um contrato tudo social. É contrato, né? Tudo. Até tudo é contrato. O casamento é contrato, tudo. Até o casamento é contrato, exatamente. E se não fosse bom, não precisava de testemunha. Boa noite. A testemunha é importante, porque ela torna um título de crédito o contrato, tá? Vamos ter que marcar uma live para falar disso depois, então, tudo bem. Vamos, a gente vai marcar mais uma live jurídica aí, tratando de outras coisas, inclusive, né? Não só contratos, mas tem outras coisas que envolvem aí uma empresa de rastreamento ou uma empresa de monitoramento, né? O pessoal está comentando aqui, o Edmar falou assim, é uma excelente live, pelo que eu vi, o número até pequeno de interessados assistindo a live. Realmente é verdade, às vezes eu coloco uma live técnica aqui, tenho mais adesão e tal, mas, o Edmar, não se preocupe, porque o pessoal, eles sempre vão, tem muita gente que assiste depois, entendeu? Às vezes a gente está com um número baixo aqui agora, mas depois que quando cai no YouTube, isso é legal para vocês, essa live vai para o YouTube e ela fica o tempo todo lá no YouTube e vai carregando de gente assistindo, entendeu? A gente chega a 200, 300, 400 visualizações no YouTube. Eu acho isso legal, porque passou a ser uma biblioteca, esse painel passou a ser uma biblioteca de vocês. Ah, tem uma livezinha lá sobre LoRaWAN? Vamos lá no painel. Tem uma livezinha sobre contratos? Vamos lá no painel, entendeu? Aí vocês resgatam essa informação. E o intuito é esse, realmente é trazer bastante informação para vocês. Gente, muito obrigado, viu? Boa noite. Fernando, Lucas, obrigado mesmo. Valeu, dicas valiosíssimas. Obrigado pelo convite. Vocês vão voltar. Muito obrigado. Vocês vão voltar para cá, hein? Espero que a gente traga vocês logo, porque as dicas foram muito boas. Tem muito tema aí para a gente tratar, hein? Bastante realmente mesmo. Tem. É verdade. Obrigado, gente. Obrigado, Gente, Silvano. obrigado. Boa noite a todos, viu? Você volta amanhã de manhã e não se esquece que quinta-feira, 19h30, com áudio, a gente volta com o painel de rastreamento. Boa. Abraço, pessoal. É isso aí. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.